Outra célula muito importante do tecido conjuntivo são os mastócitos. São células grandes, tá, e globosas. Voltando de novo, ele é originado também, então aqui ó, mastócito, originado também das células tronco hematopoéticas, tá? Eles apresentam dentro deles, então assim, eles têm esses grânulos que são portadores de heparina, que é um anticoagulante, e a histamina, que é um vasodilatador. Eles atuam muito em reações alérgicas e inflamação, tá? Então são as células que estão atuando nessa área. São abundantes nos vasos sanguíneos, então elas ficam circulando, né, ver se tem algum agente invasor e tal, ou se precisa em algum lugar de liberação de anticoagulante. A liberação dos mediadores químicos armazenados nos mastócitos promove as reações alérgicas, tá? Então gera essa reação alérgica, que na verdade é uma resposta do nosso corpo a algum agente estranho que está entrando dentro dele, tá? Um outro exemplo de célula que a gente tem do tecido conjuntivo são os leucócitos, né? Leucócitos nós temos vários grupos, tá? Que a gente vai falar geral, e depois quando a gente entrar em tecido sanguíneo, a gente fala especificamente dos leucócitos, de cada um deles. Então, assim, eles atuam na defesa do nosso corpo contra invasores, da mesma forma que os mastócitos, então eles ajudam os mastócitos. Da mesma forma que eles atravessam a parede do vaso sanguíneo para alcançar os tecidos extracelulares, ou seja, se, por exemplo, né, houve uma infecção de pele, né, a pele não tem contato direto com o vaso sanguíneo, então eles extravasam o vaso sanguíneo para entrar dentro desse tecido epitelial, e há vários tipos de leucócitos que a gente vai estudar, como eu falei, posteriormente, né, que são aí outra aula. Bom, tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Os tecidos conjuntivos mais genéricos são chamados de tecidos conjuntivos propriamente ditos, cujas células predominantes são os fibroblastos e os fibrócitos. Como eu disse para vocês, do conjuntivo, digamos assim, né, do tecido conjuntivo mais característico são as principais células, o fibrócito e o fibroblasto, tá? Esses tecidos são encontrados em todos os órgãos do corpo humano, preenchendo espaços e dando sustentações, por isso que a gente chama de propriamente dito, que aquele realmente é o tecido conjuntivo original, digamos assim, tá? Ele distingue-se, então, em dois tipos, o frouxo e o denso, tá? Então, aqui eu tenho o frouxo, que tem bastante espaço, e o denso, aí eu tenho modelado e não modelado, mas ele é bastante formado por fibras que são, de certa forma, um pouco organizadas ou não, vai depender do tecido. Bom, o tecido conjuntivo frouxo, ele apresenta uma proporção menor de fibras do que o tecido conjuntivo denso, então ele tem uma quantidade menor. Por essa razão, ele tem certa flexibilidade, mas ele é pouco resistente à tração, tá? O que significa, ele consegue, né, gerar uma distensão e voltar, tá? Mas ele não, se for uma tração muito forte, muito rápida, ele não resiste. Aonde eu tenho, então, na hipoderme, né, o tecido inferior à derme, e reveste os vasos e as glândulas, tá? Então, o vaso sanguíneo, ele tem uma capacidade elástica, mas isso se for distensão aos poucos e não de uma vez. As células mais presentes são, então, os fibroblastos e os mastócitos, no caso do tecido conjuntivo frouxo, tá? O tecido conjuntivo denso, né? Nesse caso aqui, ele apresenta os mesmos elementos do frouxo, porém com predomínio das fibras de colágeno. Então, acaba sendo um tecido menos flexível, mas ele é mais resistente à tração. Aonde eu tenho, né? Bastante nos tendões, é o tendão de Aquiles, principalmente esse aqui, tá? Que ele é adaptado a conferir resistência e proteção aos tecidos e apresentam fibras orientadas de forma paralela e muito resistente, que liga os músculos aos ossos ou os ossos aos ossos. Então, tudo que liga músculo ao osso eu chamo de tendão, e tudo que eu ligo osso com osso eu chamo de ligamento, tá? Então, ligamento é osso com osso e tendão é músculo com osso, eles são formados pela mesma coisa, eles têm essas fibras que são resistentes a trações, tá? O tecido conjuntivo denso modelado, então, a gente estava vendo aqui, né, tecido conjuntivo denso. Aí eu tenho uma subdivisão dele, que é o denso modelado, que ele está disposto bem de forma organizada, e essa organização confere mais resistência ainda, que é justamente o caso dos tendões, tá? Só que a gente tem um outro modelo, que é o denso não modelado, ou seja, ele não é muito organizado. As fibras, elas estão mais dispostas de forma um pouco mais desorganizada. Essa rede de fibras desorganizadas confere maior resistência à tração. A tração exercida em qualquer direção, tá? É diferente do organizado, porque assim, ó, o que acontece? Quando eu tenho a fibra linear assim,
Se eu puxar ela nesse sentido, ela, né, tem uma certa resistência. Se eu puxar ela em um outro sentido, ela não vai ter a mesma resistência. Aqui, acaba que eu tenho uma resistência maior em todos os sentidos, né? Então, ela confere resistência à tração exercida em qualquer direção. E ele se encontra nas regiões mais profundas da derme, tá? Então, esse é o tecido conjuntivo que a gente classifica como tecido conjuntivo denso não modelado. Antes da gente falar um pouquinho dos tipos especiais de tecido conjuntivo, sem ser o propriamente dito, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.